Começando do nada, episódio de número 68. Começar, começar uma jornada é mais interessante do que concluir ela. Concorda? Não concorda? É porque a jornada nunca acaba, né? Por que eu tô falando isso? Por Um quê? dos episódios ali atrás você falou de, pô, às vezes você tem um, quer chegar em determinado ponto e aí quando você chega lá, sim, e aí? E agora? Faz o quê? Cheguei, então era assim que era assim que era aqui. Uhum. Era assim que deveria ser aqui, Aham. né? A partir do que a partir do que quando a jornada ela é um pouco mais interessante, os conflitos são mais interessantes, ou as descobertas são mais interessantes. Existe algum aspecto dentro dessa pegada da caminhada que você mais curte? O que que é isso? O que é mais instigante para ti, além de porque você falou que, na verdade, chegar ao ponto já meio que perde o interesse quando você consegue perceber as coisas que estão no meio do caminho. O que é mais interessante pra mim Uhum, é perceber que, assim, todas as coisas estão conectadas. Então, aquilo que a gente falou de, por exemplo, de olhar um ponto e desvendar, sei lá, as leis do universo, isso uhum, é realidade, é uma coisa que você vai percebendo que é uma coisa comum, que na verdade todo mundo tem acesso a isso. Mas a gente uhum, está acostumado, a gente vem de um paradigma em que são, tipo, grandes pessoas têm acessos às grandes verdades e elas eram, tipo assim, os canalizadores e na realidade é como se é, cada, peço- cada pessoa tem esse acesso. uhum, Isso não é um clichê. Isso a gente pode ver que isso está espelhado na nossa realidade quando a gente olha, por exemplo, para. Porque assim, sempre quando você olhar para as coisas que estão acontecendo no mundo, para as coisas que estão. Os objetos da nossa realidade, por exemplo, eles são um espelho dessa nossa vida interior. Então, assim, as tecnologias que a gente tem, por exemplo, né, muitas vezes as tecnologias que a gente tem, elas mostram a própria lógica do nosso inconsciente, que a gente está aplicando em objetos, mas não aplica em nós mesmos. Então, se você olha que, sei lá, uns 30 anos atrás aqui no Brasil, você tinha 5 canais de TV, tinha não sei uhum, quantos jornais, ou seja, o poder da comunicação estava em poucas mãos. E hoje, literalmente, qualquer pessoa pode ser o seu canal, pode ter um canal no YouTube, ou ter um podcast que nem a gente tem. Então, é, essa democracia do espaço-tempo, ela realmente faz parte da nossa realidade. Então, nesse sentido, você não tem mais que nem você tinha antes, poucos emissores para muitos receptores, mas você tem muitos emissores e receptores ao mesmo tempo. Então, por exemplo, a gente é professor, então a ideia do professor antigamente é que ele entrava numa sala e que ele ia dar informação e todas as pessoas que estavam ali é como se fosse um lugar, uma página em branco para ele escrever com essa informação que ele estava trazendo. É como se essas pessoas fossem ser só receptores dessa uhum, informação. uhum, Na verdade, o tipo paradigma de educação que já está sendo reconhecido é que todas as pessoas elas estão ensinando e estão aprendendo dentro de um grupo. Então, a questão que a gente pode começar a reconhecer e que é um tipo assim um tesão assim que eu tenho é essa coisa assim, a gente vive numa realidade que tem níveis de informação. Então, uhum, o que a gente precisa mais ou menos descobrir dentro de uma comunicação do nosso dia a dia, da nossa realidade, é qual o nível de informação eu tô me conectando nesse momento, porque é como se assim, a gente estivesse vendo as coisas de diferentes níveis de consciência. Então todo mundo tem um nível de consciência. E não tem um que é melhor do que o outro. Por mais que um seja mais rápido, o outro mais devagar, um mais abstrato, outro mais concreto.
mas todos esses níveis, eles são complementares. Então, quando você encontra uma pessoa ou encontra um grupo de pessoas, a realidade, na verdade, é que criou esse encontro. E como a Uhum. realidade está toda interconectada e como ela é a inteligência que criou, então tem um Uhum. porquê e tem uma complementaridade dentro desse desenho, desse arranjo dessas pessoas que, de uma forma concreta, a gente pode não reconhecer ainda. Mas de alguma forma, essas pessoas foram colocadas juntas porque cada uma tem uma parte de informação. Mas não é uma parte de informação no mesmo nível de informação. Uhum. Porque daí a gente entraria numa briga para ver quem tá certo. Então a Uhum. questão é a gente conseguir ler dentro de uma situação qual o nível de informação que eu estou trazendo e qual o nível de informação que eu devo buscar. Porque Uhum. quando você consegue a começar. Primeiro, assim, tudo parte de você fazer. Não começa nunca com os outros, começa sempre com nós mesmos. Então, quando eu começo a fazer uma leitura de como eu funciono, e eu já tenho mais ou menos uma noção disso, e isso é todo um processo. Então, quando você se juntar com outras pessoas, você começa a perceber que. Você começa, por exemplo, a perceber se essa pessoa com que você está falando tem essa noção que você tem ou não. Por exemplo, Uhum. essa é uma Uhum. pessoa que está se auto-observando ou não. Porque daí isso já vai te colocar mais ou menos, vai te dar uma informação que tipo de comunicação você vai ter que utilizar. Então, por exemplo, se Exato. eu for falar, sei lá, com um técnico de elétrica, assim, eu não entendo nada de elétrica. Então, assim, Uhum. nesse campo específico, ele vai ser um mestre total. Então, tipo assim, eu Aham. vou seguir ele no que ele tá dizendo. Aham. Entende? Mas nisso que ele tá dizendo, por exemplo, se eu for procurar um médico, então ele entende do corpo na forma como a medicina descreve. Então, Uhum. com todas as implicações de que isso significa. Então, É. ele vai ter, dentro desse nível de informação, ele vai ter, ele vai ser o mais veloz, vamos dizer. Então, Uhum. numa comunicação, a gente vai ter várias pessoas. Então, por exemplo, uma pessoa vai ter uma facilidade de uma comunicação emocional, outra pessoa vai ter. Uhum. São muitas coisas. Então, é isso. Eu descobri que, respondendo, tentando, só para dar tipo, um fechamento na a sua pergunta, na verdade, assim, todos os pontos se abrem novamente, então é difícil de falar o que mais me agrada, Aham. mas Mas fala. quando tu falaste de essa coisa de perceber que todas as coisas estão conectadas e tal, no meio da jornada, e essa é a parte mais interessante, tudo, e que todos tenham acesso a tudo e que isso não é pertencente somente a alguns seres extraordinários ou alienígenas, seja lá o que for. Eu realmente sou muito fã dessa ideia quando você coloca assim de tudo é um nível de informação e tal. E se eu, como teu ouvinte, eu perguntaria assim, qual o nível de informação que você está se conectando nesse momento? Você não precisa responder isso agora, porque tem algumas coisas que eu quero falar a respeito de algumas coisas que você soltou aí que eu lembrei agora. Mas só para tu lembrares da pergunta depois, tipo, qual o nível de informação que tu tá se encontrando nesse momento? Quando tu falaste de você mencionou aí por alto de algumas leis universais e tal. Tem uma delas que eu acho que é fundamental, que é a lei da correspondência. Isso é uma lei universal, de acordo com Kabbalah, e basicamente quer dizer que tudo que está fora está dentro da mesma forma. Quando você falou da tecnologia, de as coisas que a gente observa ao nosso redor, tudo é um retrato do ser humano, né? Tudo é um reflexo do ser humano. Um retrato foi foda, tipo, 1980 e alguma coisa. Mas tudo é um reflexo do ser humano, né? É, a tecnologia que existe, as facilidades, as coisas feitas por pura preguiça, inclusive, tipo controle remoto, né, por exemplo, de televisão. Mas Sadhguru é um indiano também que eu ando
assistindo algumas coisas e lendo algumas coisas sobre ele, e ele estava participando de uma conferência na Rússia sobre tecnologia, inclusive. E aí alguém pergunta para ele como é que ele vê esse mundo da tecnologia e qual a influência que isso pode trazer para a nossa vida no dia a dia, para a nossa realidade, né, ou para o futuro do mundo e tal. E ele diz justamente isso, ele menciona isso, que nós somos a tecnologia mais avançada conhecida pelo homem. Nós somos a tecnologia mais avançada. E que é congruente com isso que você falou, de tudo que está aí fora é um reflexo da gente. E ao mesmo tempo, ele diz assim, que ao mesmo tempo que essa tecnologia é ultra avançada, que a gente tem acesso e que todos têm acesso, pouquíssimos de nós fazem usufruto disso, né? Mas como fazer usufruto disso? Aí eu volto, de repente, naquela mesma pergunta que eu te fiz, né? Qual o nível da informação que você está se conectando nesse momento? Porque dependendo desse nível de informação que você anda se conectando nesse momento, pode te trazer uma noção ainda mais clara do quanto você pode acessar essa tecnologia a favor do todo, né? Tipo, pro todo continuar se desdobrando aí nesse fractal de realidades e tal. Mas e aí, como é que se tu conseguirias responder em que nível de informação está te conectando nesse momento? Aham. Assim, não vai ter uma resposta assim de tipo, esse é o nível. Assim, em primeiro lugar, porque eu tenho que reconhecer. Então, isso daria uma ideia do nível, talvez. Que e isso que a gente está falando, essa comunicação, é uma coisa muito grande. E a gente está meramente assim. A gente está meramente engatinhando nisso. Uhum, Então, assim, uhum, eu realmente estou totalmente engatinhando nisso. uhum, Então, o que eu falo mais em uma questão de noções. Então, essas noções me dão alguns parâmetros, né? Nisso também tem esse desenvolvimento da lógica global convergente, que a gente já falou em outros episódios, que orienta essa perspectiva. Mas, de uma forma geral, seria... Geralmente, nas minhas interações, eu tô vendo uma questão mais abstrata do que está acontecendo e a pessoa tem uma visão mais concreta. Então, uhum, basicamente é isso, assim. O nível de informação é isso. Então, a pessoa tá tipo, dizendo uma coisa que ela quer, e eu também tenho uma coisa que eu quero. Mas aquilo que eu quero tá sendo mais informado por uma coisa mais abstrata, de ver assim, a lógica da situação seria. uhum. Mas também, tipo, como eu tô falando noções, então às vezes eu tô totalmente também eu tô iludido em relação àquilo que eu tô vendo, então Uhum, não, uhum, é uma coisa assim, às vezes eu sou o mais lento da situação, às vezes eu sou o mais rápido, depende. uhum, Como eu te falei, uhum. É, se eu for consultar um eletricista, então eu vou tomar tudo como ele tá dizendo como uma verdade universal, uhum, absoluta, porque eu não entendo nada desse assunto. Então, uhum, aquilo que a gente já comentou que assim, você assume que dentro de uma comunicação tem um papel de emissor e receptor. Então, então nesse exemplo, sei lá, se vem um cara consertar a eletricidade da minha casa, então ele vai ser o emissor do que eu tenho que fazer em relação a essa parte elétrica, entende? Então nesse uhum, ponto eu sou uhum. totalmente o receptor. Agora, vamos dizer que eu estou percebendo que tem um motivo, vamos dizer lá, queimou a luz do prédio. Então daí eu estou tentando descobrir por que que isso aconteceu. Entende? Uhum, Ele vai explicar uhum. por que tal coisa, o circuito não sei o que, entende? Com a linguagem Sim. concreta do negócio. E eu tô vendo isso de um outro nível de linguagem. E as duas linguagens, elas interagem. Então, Uhum, eu diria isso, assim, eu tô mais conectado a um nível de linguagem e não dos resultados específicos. E, agora, as pessoas vão... como a gente falou, né? A gente começou falando, não sei se a gente chegou a mencionar, mas a gente acabou outro episódio falando nisso, de como a gente quer os resultados, né? Então, uhum, a maioria das pessoas, elas estão orientadas a uma noção de resultado.
E quando você começa a fazer esse processo que eu estou descrevendo, você começa a ver também por uma noção de consciência, que seria uma espécie de polaridade. Mas não é uma polaridade Uhum, linear, que é uma contra a outra, porque na realidade a consciência ela também prevê esse resultado, ou ela até às vezes coloca esse resultado como uma cenoura para você poder ir atrás desse resultado. uhum, Então é isso, mas assim, é importante falar, tipo, eu tô descrevendo noções. Agora essas noções, elas são muito importantes porque elas colocam, tipo, uma espécie de ar dentro da nossa capacidade uhum, de ver a nossa realidade. Por mais. Porque. E principalmente se a pessoa tem uma noção de resultado, justamente ela falando, mas o que, que você quer dizer com isso? Qual que é não tô dizendo que você esteja falando isso, mas qual então uhum, é o nível que você tá? E daí se eu falo, mas eu não sou capaz de precisar, então isso não serve para nada, vamos dizer. Então, uhum. Sim. então é isso, assim, é uma noção, só que essas noções, se você se conecta aqui, tipo, tem uma noção, você pega essa noção e você começa a escutar as suas noções também. Então, é Sim. isso, é uma noção, né? Mas é uma noção Agora, abstrata. é, mas isso que você falou tem tudo a ver tem tudo a ver, inclusive, com desprendimento de ter que ter uma coisa, um molde para seguir, né? Quando eu perguntei, do teu nível, em que nível você anda se conectando no momento, é justamente porque eu não consigo também precisar em que nível eu estou, mas eu sei que para mim tudo começou com a questão de auto-observar-se, né? De observar a mim, tipo, exatamente como, quando, que, onde, né? Quem, principalmente o que sou. Tem um cara chamado Robert Dilts, né? E ele fala, ele desenvolveu, na verdade, um gráfico em pirâmide que ele praticamente identifica o nível comum de vida, né, de uma sociedade, assim, né, e em que ponto cada nível, os indivíduos se, se, não, se tomam conta de si, quem eles realmente são, né? Ou o que estão fazendo, ou aonde estão fazendo, ou quando estão fazendo. Então, tudo é um nível de percepção. E um dos níveis mais básicos é justamente essa coisa do seu comportamento, né? O que é que você anda fazendo. E isso tudo requer muita observação. Aí depois tem todo de como você está fazendo isso que você está fazendo, depois você descobre o porquê que você está fazendo isso, e depois você descobre quem exatamente em você está fazendo determinada coisa. E aí no topo da pirâmide seria um propósito, né? Qual seria um propósito de estar aqui, ou por que que você está aqui, você quer descobrir como se desvenda as realidades, qual é a lógica global convergente que se manifesta nesses níveis e tal, enfim. Uhum. Então, eu posso dizer que de acordo com Robert Deutz, tem vários eus em várias dessas camadas, assim, né? Tanto do ambiente quanto do comportamento, das possibilidades, né? Dos valores, enfim, identidade, propósito. Mas eu também entendo que a partir do momento que a gente consegue identificar qual é o nível de conexão que a gente está no momento, é mais ainda ainda mais importante entender que tudo parte da observação, da percepção, né? Você começa observando, depois você percebe, depois você interage, depois você vai explorando, depois você vai participando. E essa coisa do participar, para mim, cara, esse ano talvez seja a palavra do ano para mim. Participar do que está acontecendo, seja lá o que a minha mente diz de bom ou de ruim, não interessa. O importante é conseguir participar disso e, de alguma forma, trazer a consciência de que é possível que se altere ou
que essa inteligência maior me redirecione dentro da jornada. E assim, inclusive hoje de manhã, um pouquinho mais cedo, eu estava falando justamente sobre isso, tipo, de você se permitir não provar nada para ninguém, sabe? De quem você é, ou do que você faz, ou de como você pensa. Não, cara, é assim, e tem sido um pouco o que a gente vem fazendo no podcast, tipo, cara, as pessoas que se identificam com isso aqui, com o que está acontecendo, elas vão estar presentes aqui hoje ou amanhã, ou seja lá quando for, porque essa informação que a gente está lançando aqui estão procurando é, outras consciências, né? Então, eu acho que isso é fazer parte. Isso é fazer parte. A partir do momento que a gente começa a se conectar, eu começo a me conectar comigo mesmo, então, naturalmente eu crio um ponto de conexão. E outras pessoas que estão querendo se conectar também vão se conectar. Isso naturalmente, de alguma forma, essas pessoas vão se encontrar. É que nem, por exemplo, falando em nível de informação, se, por exemplo, eu tenho interesse em jogar futebol e eu sempre estou andando de caneleira e chuteira pela rua, alguém que gosta de jogar futebol vai perceber e ela vai falar comigo. Então, de alguma forma, a gente não precisa buscar fora, né? Porque a partir do momento que a gente começa a se conectar, então é como se a leitura não é tão visível, porque você não vai ver a gente andando de caneleira, mas são outros tipos de sinais que estão aí, né? E Aham. uma pergunta que eu acho que é interessante a gente fazer, porque no dia a dia do nosso, eu digo paradigma tradicional, como assim, para modo de falar, né, para facilitar, mas que era o jeito em que eu pensava, então que imagino que muitas pessoas já devem ter visto desse jeito. No dia a dia, quando a gente se encontra, uma coisa que a gente quer saber do outro é assim, o que você faz, né? Isso é a pergunta comum. E daí a pergunta vista desse outro de um nível de informação assim que tem a ver mais com essa descoberta de consciência e não com a obtenção de um resultado, você não é assim o que você faz, mas é de onde você faz o que você faz. Então, o que eu faço, por exemplo, a atividade que eu tenho de trabalho em si, ela não mudou. Mas Uhum. de onde eu faço isso mudou muito. Então, por exemplo, eu sou professor de idiomas, então eu trabalho com linguagens. Uhum. Então, eu comecei a perceber como assim, as aulas eram uma oportunidade para eu ver como essas linguagens também mais invisíveis e abstratas funcionam. Então, a Uhum. própria realidade estava me dando um caminho e conscientemente eu tinha muita resistência, porque por muito tempo eu falava, eu não queria mais dar aula, eu não queria mais fazer isso. Mas por algum Uhum. motivo aquelas aulas estavam ali. Uhum. Então no momento em que eu, tipo, não quer dizer que eu vou ter que fazer isso para sempre, mas no momento em que eu comecei a ter uma nova perspectiva para ver aquilo que eu estava fazendo, Uhum. aquela atividade ela começou a se ressignificar e transformar. E quando você faz isso, aquilo que as informações elas te buscam, você te acham, então você começa a descobrir várias informações naquela mesma coisa que você fazia. Porque você não estava prestando atenção do mesmo jeito. Você lá, às vezes você entrou na sala para Uhum. pegar o cheque no final do mês. Então, Uhum. se a consciência era de resultado, ou para ver que o aluno estava falando. Agora, quando você está nessa questão de ver a consciência e como que as coisas estão conectadas e a linguagem do universo caralho a quatro, não sei o quê, Uhum. você começa, tipo, a sua realidade ela começa a te mostrar para chaves assim, porque você está olhando Sim. para isso. Então, Uhum. você começa a fazer uma releitura disso. Então, de novo, aquela questão desse ponto da sua vida que você está olhando Uhum. e esse ponto vai te Uhum. explicando como que você vai fazer. Então, às vezes, a noção que a gente tem nesse paradigma tradicional é que vai fazer o que você quer e vai buscar a sua atividade. Então, você vai ter que Uhum. sair de onde você está para fazer uma outra coisa que não é o que você faz, mas isso não é necessário. Você Uhum. fazendo o que você já está fazendo, porque foi a realidade que criou isso,
você vai ter os caminhos que você tem que ter para perceber o que você tem que perceber. E se for para você mudar de atividade, isso vai. Claro que pode ter um momento que você perceba que você tem que dar um passo e tomar uma atitude e discar um número, ligar para alguém ou buscar uma outra cidade ou o que seja. Mas a priori, todas as coisas que você precisa, elas já estão nesse momento dentro da sua vida, dentro da sua realidade. A questão é, você tem a capacidade de mudar sua percepção para ressignificar essas informações que você já tem? Uhum, uhum. E você fala. É uma coisa que a gente pode, inclusive, iniciar o próximo episódio, né? O que você faz, o que você faz, né? Ou de onde você faz o que você faz. Isso é importantíssimo, porque às vezes você está, como aconteceu comigo, inclusive, esse ano, né? Assim, esse ano aconteceu a revelação de uma série de outras coisas que aconteciam anos atrás, assim. É, assim como o Guilherme, eu também já trabalhei com idiomas, e hoje eu já estou um pouco mais voltado para fazer o que eu já fazia dentro de sala de aula, que era além de ensinar idiomas. Então, isso é importantíssimo, assim. Eu já fazia o que eu faço dentro de sala de aula. Eu só saí da sala de aula, mas continuo fazendo a mesma coisa, né? Só que, obviamente, de uma forma um pouco melhor evoluída, digamos assim. Isso é importantíssimo. Então, de onde você faz o que você faz seria alguma outra coisa para a gente começar um próximo episódio, em um outro momento. Então é isso, galera. Bom, curtiu, não curtiu, seja lá o que for que você pensou aí, quiser compartilhar com a gente, manda mensagem pra gente aí pelo Spreaker, pelo YouTube ou pelo donadamedia@gmail.com e um abraço.